Olá, hoje é 8 de junho de 2016 e está no ar mais uma edição do programa TV Bancários, hoje para falar sobre conjuntura. Daqui a pouco, o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília vai estar ao vivo aqui com a gente via Skype para comentar o tema. Mas antes, vamos exibir um vídeo, né? Na primeira parte, vamos ver na reunião realizada hoje pela manhã, lá na sede do Sindicato dos Bancários de Brasília, no debate com os delegados sindicais, a economista do DIEESE, Regina Camargos, apontou ameaças de demissões e terceirizações na conjuntura atual. Veja só. Bancários, uma categoria em mudança constante. O nome já diz tudo, né? O bancário é uma categoria sui generis, né? É uma categoria de âmbito nacional, basicamente homogênea, né? De norte a sul do Brasil. As instituições financeiras são basicamente as mesmas, com algumas especificidades regionais, nos bancos regionais e tal, mas é basicamente uma única categoria espalhada por todo o país, né? Que realiza funções e tarefas e atividades muito semelhantes no país inteiro, né? E que praticamente aí, desde o final dos anos 80, vem passando por um processo ininterrupto de mudanças. Ininterrupto. Não teve década que a categoria bancária não sofresse algum processo de mudança. Por quê? Porque o setor onde ela está inserida, o setor financeiro, o setor bancário, é um setor também que não para de mudar, né? A cada década tem uma inovação. Então, nós temos aí grandes ciclos de mudanças tecnológicas, mudanças organizacionais, mudanças na gestão, que elas não são assim, não tem como parar isso, né? Então, a gente estima que a gente esteja, nesse momento, vivenciando a quinta onda de inovações técnico-organizacionais no setor bancário. E isso afeta muito profundamente a categoria, né? Às vezes são mudanças diárias que vão se acumulando, durante um ano você percebe que quanto mudou o seu trabalho, né? E que tem impactos muito fortes sobre a ação sindical e sobre a negociação coletiva. Então, é um efeito dominó. Os bancos mudam, a categoria muda, isso reflete na ação sindical, isso reflete na negociação coletiva. E tem que refletir, né? Porque se o setor está mudando, a categoria está mudando, e a ação sindical não está sendo capaz de responder a isso, então nós estamos com problema, né? Nós estamos com problema. Porque se tudo muda, nós também temos que mudar. Quer dizer, nós somos o sujeito da mudança e os sujeitos da intervenção na mudança, né? Então, se o ambiente objetivo muda e a nossa subjetividade, a nossa conduta, a nossa ação não está mudando, então nós vamos ter problemas, né? Bom, vamos lá. Então a primeira pergunta é: por que os bancos, né, que são o setor financeiro, o setor bancário é, sem dúvida, o setor de ponta da economia brasileira, né? É um setor praticamente todo ele nacional. Isso é digamos assim, uma diferença do setor bancário brasileiro em relação a outros setores econômicos, porque só um minuto. Ele está falhando. Passa para mim também. É o setor de ponta da economia, um setor onde o capital é quase 100% nacional, quer dizer, os bancos estrangeiros que vieram para o Brasil, né, o Santander e o HSBC, tem outros bancos, eu estou falando grandes bancos de varejo, porque na área do atacado, de bancos de investimento, a gente tem uma penetração razoável de bancos estrangeiros, Citibank e tal, tem outros. Mas quando a gente olha o cenário, por exemplo, o HSBC está indo embora do Brasil, já foi vendido para o Bradesco. O Citibank está indo embora, está vendendo parte da sua carteira para outros bancos, né? Ficou basicamente o Banco Santander, né? O único grande banco de varejo estrangeiro que ficou no Brasil foi o Santander. Então, é um setor muito nacional, né? Um setor cujo capital, o controle do capital está praticamente todo com grandes conglomerados, grandes holdings nacionais.
é isso, como eu disse, um setor nacional que atua no país inteiro, com uma fortíssima concentração, né? As 5 maiores instituições bancárias do Brasil detêm quase 90% dos ativos do setor, então uma concentração fortíssima, né? Se acontecer qualquer fagulha nesse arranjo, o efeito sistêmico se alastra muito rapidamente, né? Por isso também temos uma regulação considerada mundialmente uma das regulações mais rigorosas do sistema bancário no mundo. É a regulação que o Banco Central faz, né? Então, a gente aí tenta entender as razões por que os bancos se reestruturam. Bom, os bancos se reestruturam, né, em função de mudanças socioeconômicas locais e globais de natureza tanto conjuntural quanto estrutural, ou seja, que tem a ver com os ciclos de crescimento e crise do capitalismo em nível mundial, né, e tem a ver com as mudanças, alterações na política macroeconômica, né? Então, tem plano disso, plano daquilo, inflação sobe, inflação cai, taxa de juros sobe, taxa de juros cai. Então, sempre que a política macroeconômica muda, né, e há mudanças mais substantivas, os bancos também eles se adaptam, se adequam a essas mudanças. Então, foi assim, lá no plano real, né, todos os planos de estabilização econômica que já existiram no Brasil, desde o plano chamado Plano Cruzado, né, em 1986, os bancos reagem a esses planos de estabilização fazendo os ajustes, né? Por isso que eu falo que a mudança é ininterrupta. A partir do Plano Cruzado, então, os bancos dão início a uma série de mudanças que se estendem até os dias de hoje. Claro, nós vamos ver cada ciclo com uma especificidade, né? Tem a ver com mudanças culturais e geracionais também. Está entrando agora o cliente bancário que está agora entrando no mercado é completamente diferente de mim. A minha filha não quer ir a banco. A minha filha, aliás, não queria nem ter nenhum relacionamento com qualquer tipo de banco. Banco, o que é isso? Para que isso serve? Né? Então, a gente tem uma geração aí, que é a geração pós-tecnológica, né? Que o banco, para ela, é um aparelho de celular. Não é físico. Né? Não é uma coisa física, não é uma coisa concreta. O banco é um lugar onde ela faz transações, mas que cabe num aparelho de celular. Se tem gente ali por trás executando aquela série de tarefas, isso para o jovem, hoje usuário do sistema bancário, isso para ele é indiferente. Nem cartão ele usa mais. Né? Então, os bancos estão de olho nisso, estão de olho nessa nova geração de clientes que está chegando, né? Os jovens que acabaram de entrar no mercado de trabalho, os jovens que estão recentemente com a conta corrente, etc. Esse jovem não quer banco, não quer ir ao banco, ele quer a solução tecnológica para ele resolver a vidinha dele. Então, os bancos estão antenados com isso, né? E não é à toa que é o setor da economia brasileira que mais investe em tecnologia, né? E é um investimento que cresce ano a ano, né? Esse ano estima-se que os bancos, o setor financeiro como um todo, especialmente os 5 maiores bancos, vão investir em 2016 uma cifra de 30 bilhões de reais em inovações tecnológicas, né? Então, é uma montanha de dinheiro e é crescente, né? Bom, enfim, os outros setores também mudam, os bancos se adequam para atender os outros setores, para estar conectados com as mudanças dos outros setores. E as mudanças regulatórias, né? Porque o sistema financeiro em nível internacional ele tem regras de funcionamento, e no seu país também. Então, nós temos regras de funcionamento dos bancos no Brasil, regras de funcionamento internacionais do sistema financeiro, são os chamados acordos de Basileia, né? Nós já estamos no 3º acordo de Basileia, que foi instituído após a crise de 2009, a crise financeira de 2009. Né? E esses acordos internacionais, o que eles visam? Visam estabelecer um marco regulatório único para o sistema financeiro funcionar em todo o mundo. Né? Só que nós sabemos que o capital financeiro é muito mais esperto, né,
do que as regras que tentam colocar uma coleirinha nele. Então, volta e meia, os agentes regulatórios no mundo inteiro se deparam com o fato de que, por mais que a regulação, a norma seja boa, o capital financeiro dá um jeitinho, né, e fura e burla essa regra para poder se rentabilizar cada vez mais. Então, você vê, os bancos brasileiros já estão preocupados com a emergência no Brasil do que eles chamam de shadow banking, né? É um banco que não existe, um banco que atua nas sombras, à margem da regulação da autoridade monetária. E estão emprestando dinheiro aí. Quem? Onde? Para quem? Né? Isso está se disseminando no mundo inteiro. Ou seja, a regulação no Brasil é boa, né? Uma regulação dura. Eu acho que é uma regulação muito autoritária, porque é uma regulação que nunca passa pelo poder legislativo. É uma regulação toda feita pela autoridade monetária. A gente sabe que o Banco Central é aí o sindicato dos bancos, né? Então, não é uma regulação que dialoga com a sociedade, não é uma regulação que dialoga com o parlamento, é uma regulação monocrática, né, feita pelo Banco Central. E isso tem consequências para a sociedade, obviamente, né? E as tendências mundiais do setor, ou seja, o setor bancário brasileiro ele também está vendo o que os outros bancos estão fazendo no mundo, né? Como que é banco em outros países avançados, na Alemanha, na França. Ele não quer ficar atrás disso, né? Embora os banqueiros eles saibam que nós temos especificidades, um país de dimensões continentais, né? É uma vasta parcela da população que ainda não foi inserida no mercado financeiro. Então, eles têm consciência disso, mas, de alguma forma, eles querem se aproximar do que é banco no mundo inteiro. Então, se eu tenho lá na Europa um banco, né, que você entra na agência e não vê ninguém, né, vai na Espanha e vê se uma agência do Santander, quantos funcionários tem lá? Tem 2. Não tem mais que isso, 2, 3 funcionários. Né? Você entra no banco, você não vê gente. É impressionante isso. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, gente, mas isso foi na década de 90, não tinha gente dentro do banco. Né? Se era assim na década de 90, imagine hoje. Né? Então, o banco, que a gente chama o banco de tijolo, está cada vez mais sendo substituído pelo banco virtual. Né? E isso é uma tendência crescente. Fiquei sabendo ontem do meu colega que trabalha na FENAI, da subseção do GES na FENAI, que a Caixa já tem 6 agências digitais. Né? E vai crescer isso. O Banco do Brasil já está mais avançado nisso. Né? O Itaú saiu na frente, depois foi o Bradesco, o Banco do Brasil seguiu e agora a Caixa também se lança à abertura das chamadas agências digitais. Pode passar. E essa reestruturação constante, permanente dos bancos, como que ela ocorre? Por meio de inovações tecnológicas e nas formas de gestão, né? As mudanças regulatórias, né? Então, se o mundo muda, a estrutura produtiva muda, o cenário, o contexto em que os bancos atuam muda, o contexto regulatório feito pelo Estado, pela autoridade monetária, também muda. Né? Vocês veem, em 2013, né, com a introdução do mobile banking, né, que é o banco no celular, o Banco Central teve que criar uma série de regras para normatizar o funcionamento desse tipo de banco, né, do mobile. E, na época, né, quando foram criadas as normas do Banco Central para funcionar o banco no celular, a gente lá na Contraf já apontou uma série de lacunas. Né? Bom, tudo bem, maravilha, o cliente adora, mas isso aqui, como é que vai funcionar? E o risco? E a fraude? E se a internet cai? E quem está por trás disso? E a companhia telefônica que fornece o pacote de dados? Como é que é a relação dela com a instituição financeira? Enfim, dentro da própria normatização do Banco Central para o funcionamento do mobile bank, tinha uma série de buracos, né, que até hoje eles não deram conta de solucionar. E já está vindo uma outra onda, né, de alternativas de atendimento bancário que o regulador não dá conta de acompanhar. Né? Então, a possibilidade de fraude, de problemas, é muito grande. Né? Porque a tecnologia avança mais rápido do que a capacidade do órgão regulador estabelecer,
né, normas, como que aquilo vai funcionar. Então, primeiro vai a tecnologia, primeiro vai a inovação. E o regulador correndo atrás de normatizar aquilo e, enfim, dando margem a uma série de brechas e de problemas, né? Redefinição do foco do negócio. Isso foi a grande mudança que ocorreu no sistema bancário, né? O banco deixa de ser um prestador de serviço para a sociedade para ser um grande supermercado, né, onde se vendem produtos financeiros. Eu não estou aqui mais para prestar um serviço. Qual o serviço? Pagar isso, pagar a conta, pagar boleto, pagar aquilo, né? Tirar dinheiro, depositar dinheiro. Não, um papel de banco não é esse, né? Papel de banco é vender produtos e serviços, soluções financeiras para pessoas e empresas, né? E os bancos mudam também na sua forma de relacionamento e atendimento ao cliente. Então, uma coisa é o banco dos anos 80, em que o relacionamento do cliente com o banco era ali, face to face. Eu ia no banco, tinha alguém que me atendia, um gerente, um caixa, um escriturário, um tesoureiro. Hoje, o atendimento, o contato do banco com o cliente é o celular, né? Então, não tem gente mais, você vai sumindo com as pessoas, né? Essa interface empresa vai desaparecendo conforme o banco vai se reestruturando. Você viu aí a fala da economista Regina Camargos, economista do Diese. Já estamos de volta ao vivo aqui no estúdio do programa TV Bancários. Agora para conversar ao vivo com o presidente do Bancários DF, Eduardo Araújo, via Skype. Eu desejo boa noite ao presidente e já repasso a primeira pergunta para o senhor. Presidente, a ameaça de terceirização e a diminuição de postos de trabalho no ramo financeiro foram os principais problemas levantados durante o debate realizado pelo sindicato nesta manhã. O que fazer para reverter esse quadro de ataque aos trabalhadores? Boa noite. Boa noite a todos e todas, né? Nós estamos hoje, durante o dia todo, aqui com a reunião dos delegados sindicais e esse assunto mexe bastante com a conjuntura do setor financeiro e como é que nós vamos agir diante dos ataques dos bancos. Então, o PLS 30 de 2015, que é o mesmo 4330 que a gente tanto discutiu há um tempo atrás, é algo certo dos banqueiros para poder, por exemplo, terceirizar todos os caixas ou acabar com todos os caixas nas agências. Isso se isso se confirmar, a gente teria uma redução de mais de 100 mil postos de trabalho. Então, a gente precisa estar atento e todos os bancários dialogando com a sociedade para que a gente não deixe essa proposta passar e os bancos deixarem de fazer o seu papel principal, que é ajudar a sociedade. Presidente, já chegou uma pergunta aqui, lembrando para você, como é tradição aqui no TV Bancários Web, pode mandar a sua pergunta pelo linha direta aí no formulário na página do site do sindicato. O Pedro José perguntou o seguinte, presidente: o sindicato já está preparando a campanha nacional deste ano? Em que cenário se encontra a economia para a campanha? Vai ser mais difícil conseguir reajustes? Pergunta do Pedro. Bom, a pergunta é muito pertinente, né? O cenário econômico tem mudado constantemente em função das decisões políticas desse país. E nós vemos agora uma incerteza política, né, em função da questão do golpe, ou de alguns chamam de impeachment, mas nós temos observado o primeiro semestre, nessa movimentação dentro do primeiro semestre, de como foram as negociações coletivas e qual deve ser o comportamento. Evidentemente que é uma informação estratégica e a gente não vai ainda abrir essa estratégia publicamente na rede mundial, mas nós estamos avaliando alguns indicadores econômicos, o balanço dos bancos, as maquiagens na questão da PDD, né, que é a provisão, ou seja, a gente chama de maquiagem porque ela está além da necessidade real do sistema. Então, isso vai apontar para algum ponto ali no futuro, onde a gente vai ter o embate na mesa de negociação.
mas nós estamos trabalhando aí com a inflação em torno de 8%. Isso já continua sendo alto, né, para o país, e considerando um desaquecimento da economia em função das pessoas terem incerteza do que está acontecendo e também de vamos dizer, uma manobra do Banco Central de aumentar a taxa de juros para restringir o crédito e o consumo. Presidente, para se reestruturarem, os bancos se apoiam em 3 pilares, né? Novas tecnologias, eliminação de postos de trabalho via terceirização e também a mudança no foco do negócio. Eu queria que o senhor comentasse para a gente um pouco sobre essa estratégia das instituições financeiras. Os bancos tiveram que se adaptar, né, para poder continuarem tendo lucros altíssimos, né? Então, essa é uma linha que eles apostam e que o que falta para eles terem algum domínio efetivo desses 3 pilares seria a terceirização, porque a terceirização é ilegal, ela tem gerado uma série de ações trabalhistas contra os bancos em função de ter terceirizado um serviço de bancário, sem uma permissão legal. Então, dos 3 pilares, o que os bancos não têm um domínio seria essa questão da terceirização. A questão de mudar foco de negócio, de aprimorar as tecnologias, eles têm. Então, no debate a gente ouviu a cifra de investimento em infraestrutura e tecnologia em torno de 30 bilhões pelos bancos. Mas o que falta para eles terem um domínio total desses pilares seria a terceirização de todos os setores dos bancos. E, nesse ponto, a gente pode resistir e temos feito um trabalho bom no Senado, e o senador Paulo Paim tem sido parceiro em ampliar essa discussão, não apenas para os interesses, né, dos empresários, mas também a proteção dos trabalhadores e dos direitos, né, que nós já negociamos. Presidente, temos mais uma participação aqui pelo Linha Direta. Dessa vez é a Sônia Braga quem manda uma pergunta. Ela fala o seguinte: não tem como falar de ameaça sem citar o presidente interino Temer. Verdade que ele quer votar pelo fim da eleição nos fundos de pensão? Perfeito. Hoje esse assunto está na pauta da Câmara, então a gente acompanhou isso às 13 horas e alguns minutos. A sessão da Câmara tinha sido encerrada e o assunto voltou à pauta rapidamente. Nós fizemos contato com a Érica Cocai, deputada que acompanha sempre os bancários, e foi retirado de pauta hoje, está jogando para a semana que vem, só que está discutindo se é um projeto que deve ser votado em regime de urgência. O que significa isso é você tirar o trabalhador do campo de decisão sobre o recurso que vai garantir a sua aposentadoria e colocar na mão de, colocando entre aspas, né, especialistas do mercado, que vão ser empregados de alguém que tem interesse nesse dinheiro. Então, é muito ruim essa aposta de colocar a previdência privada na mão apenas de pessoas terceirizadas, vamos dizer assim, e que não sejam os próprios interessados ou os donos do seu dinheiro. Então, essa é uma ameaça que nós estamos vivendo hoje, no dia 8 de junho, e certamente nós estamos com um problema muito grave na Câmara Federal, onde nós temos a minoria, né, de pessoas que defendem os interesses dos trabalhadores. Estamos ao vivo aqui no programa TV Bancários desta quarta-feira, conversando sobre conjuntura com o presidente do sindicato, Eduardo Araújo. Presidente, por que as agências digitais são uma ameaça para os bancários e para os clientes e usuários de bancos? Olha, as agências digitais, elas têm uma desregulamentação sobre horário, sobre comportamento das pessoas naquele local de trabalho e individualização de metas em cima destes trabalhadores que atendem determinadas carteiras digitais. Então, nós não conseguimos avançar nessa discussão de gestão dessas carteiras digitais, e para os clientes é que o risco de aumento das fraudes acontecerem para essas pessoas que não têm contato com agências de verdade, né, podem sofrer mais ataques de pessoas que vão lá e vão estragar, né, vamos dizer assim,
a sua vida financeira em função de algumas fraudes que podem ocorrer. É um processo que o Banco Central não tocou nem de leve no assunto, não regulamentou nada e os bancos já implementaram. Tá certo. Presidente, antes da gente exibir a segunda parte aí da reunião que foi realizada hoje pela manhã lá no sindicato, vamos responder também, presidente, a pergunta do Hugo Lima. Ele fala assim: a economia brasileira pode entrar em colapso com o atual governo que veio com a política de cortar gastos de áreas necessárias? Olha, nós vemos que a economia não vai ser destruída, mas os benefícios sociais, os avanços sociais que foram conquistados com muita dificuldade, né, não foi dado de graça por nenhum governo, mas sim através do diálogo e da negociação, estão sendo alvo de ataques, né? Então, certamente, os mais pobres e aqueles que têm maior vulnerabilidade social vão sofrer com esses ataques que o governo tem colocado e estabelecendo algumas prioridades que não são as prioridades para a maioria da população brasileira. Presidente, agora sim, vamos assistir à segunda parte dos melhores momentos aí do debate que foi realizado na manhã desta quarta-feira na sede do sindicato. Agora, vamos ver o debate sobre Previdência Social, que foi conduzido pelo vice-presidente de Política de Classe da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a ANFIP, Floriano Martins. Veja só. Aqui está o sistema de Previdência brasileira. Nós temos o regime geral, que é o INSS administrado, com valor até esse fundo aqui, já citei. Admite fundo de previdência complementar. Nós temos o regime próprio de previdência, que é de funcionários estatutários, concursados. Podemos ter servidores aqui também, mas não concursados, como secretários de estados e todas aquelas atividades convidativas, ou seja, DS. Temos os militares e temos a previdência complementar aqui, que é aberta ou fechada, que eu não vou entrar, só vou entrar nesse sistema aqui. Cada uma dessas é uma palestra para mais tempo. Então, nós vamos ficar um pouquinho na previdência do regime geral. Okay? Mas esse é o sistema do Brasil. E vocês estão aqui, é isso? Pelo INSS de um lado, e a previdência complementar fechada de outro, embora tenha também a opção de previdência aberta. Previdência aberta para todo mundo, e de acordo com uma livre negociação, ou livre espontaneamente. Vamos lá? Beneficiários. O que são beneficiários do regime geral? Obrigatórios, empregado doméstico, contribuinte facultativo, individual. Se é um empresário, trabalhador autônomo e equiparado. Segurado especial, que é o segurado trabalhador rural. E o trabalhador avulso. Quem é que sabe o que é trabalhador avulso? Não, o autônomo está aqui, ó. Hein? Contribuinte? Não, está aqui, ó. Eventual também está aqui. É aquele contribuinte que... Esse aqui é de estiva, portuário, trabalhador avulso. Ele é empregado um dia, 2 horas, 3 horas. São aqui, através, só de, ele é regido pelo sindicato ou seja, gestor de mão de obra, onde ele é registrado, como empregado fosse, porém, rápido. Ele tem um cálculo sobre o fundo de garantia, tem cálculo, todas as legislações, todas as normas, férias, 13º, etc. Mas, 10 minutos? Nossa Senhora! E temos o facultativo maior de 16 anos. Depois nós temos os dependentes, cônjuges, né? E o filho não participar até 21 anos, pais e irmãos dependendo, se não tiver... Se for menor, ou dependente, que deu... É você que está, não? Sei lá. Pode passar. Que eu tenho que chegar lá no fator, nas fórmulas, né? Porque o mais importante é a fórmula. O auxílio-doença mudou ano passado? Não, tem antes aí. Pifou? Não.
Tem... mas tem... Bom, se não... Pode passar. Eu vou passar de cor e salteado. Não dá para passar? Antes disso aqui tem os valores que é concedido para os benefícios. O que é? Auxílio-doença 91% da média, aposentadoria por invalidez 100%, com 12 meses de contribuição, o auxílio-doença também, e aposentadoria por tempo de contribuição, que nós temos dois tipos. Aposentadoria por tempo de contribuição, basta que o segurado tenha quanto? Um requisito só hoje. 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Por enquanto. Diferentemente no regime, no poder público. No regime próprio, são 4 condições. Ele tem que ter, todos, tem que ter idade, tempo de contribuição, na carreira e no cargo. No regime geral, ainda não é assim. No regime geral, é só um requisito, que é o 30 e 35 anos. Eis aí a briga que o governo está travando, né? Que já mandou mensagem diariamente, manda mensagem para ver se a gente aceita a imposição da idade. Naquele cálculo, até 85, o auxílio-doença é 91% da média. A partir de 2015, dessa data aqui, não é mais assim. Ele é a média, porém, é 91% da média, porém, não pode exceder a última 12 contribuições. Tá? Tinha 2 transparências ali interessantes. Eu espero que as demais... Pensão, mudou também. Já sabiam, né? Todo mundo já sabe. Pensão era vitalícia. Não é mais. A não ser que o cônjuge tenha acima de 44 anos. Então, eu sempre digo, morram, podem morrer na ativa, mas olhem, antes de morrer, vocês perguntam à mulher, ou o homem, se ela tem 44 anos, para ter direito à pensão vitalícia. Pode morrer, mas depois, não, matar ele não dá direito, hein? Cuidado. Essa própria lei já também estipulou. E aí é que está um problema. Se ele vier a falecer, e nós temos casos assim, com 40, que ela tenha 43 anos, ela vai ter quanto de benefício? 20 anos. 43 mais 20 anos dá 63. Vocês acham que alguma mulher vai pegar serviço com 63 anos de idade? É uma pergunta, não vou discutir, mas é uma pergunta no ar. Por favor. Cálculo do benefício. Como é que se faz o cálculo? Estranho que as transparências não... Os benefícios, principalmente aposentadoria por tempo de contribuição, que é o básico aqui, não é? Que todo mundo espera. Ou pelo menos todo mundo tenta esperar, né? É o salário de benefícios igual. O salário de benefício é a média, que é 80% dos maiores benefícios, desde, para vocês, a grande maioria aqui, desde... Não é regra 95 ainda. Desde 7,94 até a data da aposentadoria. Então, pega todo esse período contributivo e calcula-se a média. Tira-se dali 80% dos maiores vencimentos. Ou seja, resumindo, todo o período contributivo menos os 20% menores. Tá? Lógico, quem entrou depois, automaticamente, é dali para frente. Vezes o fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? Por favor. Depois eu explico, tá? Esse tempo ainda é computado em computação, salvo fictício, mulher e professor adicional 5%, 5 anos, e professora 10 anos. Por que isso aí? Porque professor se aposenta com 30 e professora com 25. Então, para igualar todo mundo, ele ganha 5% na fórmula. Na fórmula. Por favor. Vamos lá. Salário de benefício, salário de contribuição, valor sobre o qual incide a contribuição, até o teto, né? Vamos lá.
O fator previdenciário é feito da seguinte fórmula. Agora vem. O que é o fator previdenciário? É tempo de contribuição vezes o A. O que é esse A aqui? Está aqui o A. Tá, dá para enxergar? Dá, né? É o A 31, 031. Sobre, aqui está fora de linha, sobre o... Voltamos aqui ao vivo no programa TV Bancários. Vamos continuar conversando com o presidente do sindicato, Eduardo Araújo. Lembrando que você ainda pode enviar as suas perguntas para a gente, que o presidente está ao vivo aqui para te responder. Presidente, como as mudanças propostas por Temer na Previdência Social vão impactar a vida dos trabalhadores brasileiros? Olha, como alternativa ao suposto déficit da Previdência, a gente tratou desse assunto no TV Bancária semana passada, é colocar, além do tempo mínimo de contribuição, idade mínima, as duas condições tendo que ser conseguidas pelo trabalhador. Então, seria 65 anos de idade e, no mínimo, 35 ou 40 anos de idade, sendo que não haveria distinção entre homens e mulheres, diferente do que é hoje, aí, como o professor explanou bem aqui para a gente. E, então, essa é a lógica do que está sendo proposto pelo Temer para sanar o eventual déficit da Previdência, o que não é verdade. E, além de não ser verdade, porque o artigo 167, se não me engano, eu tenho que lembrar lá do artigo que fala da Previdência Social, ele estabelece um conjunto de regras e conjunto de financiamento sobre o que é a Previdência Social. Então, isso tem, no ano passado, foram 24 bilhões de superávit, no ano 2014, pouco mais de 50 bilhões de superávit. Então, essa regra aqui quer ser imposta para que alguém continue trabalhando até 65 anos, ela vai prejudicar principalmente as pessoas que começam a trabalhar mais cedo e mesmo aquelas que têm algum tempo de estudo, né, depois começam a trabalhar com carteira assinada, ela fatalmente, em determinada fase da vida, seria muito difícil ela conseguir emprego, né, porque as pessoas não têm uma certa discriminação com as pessoas com idade acima de 50 anos para conseguir trabalho e até para uma ascensão profissional. Araújo, a Thalita Martins, ela está perguntando qual a principal preocupação do movimento sindical quando se trata da economia e da política local? A gente tem aqui principalmente o BRB, que é um dos aspectos mais sensíveis, né, para o nosso sindicato dos bancários, que a economia local, calcada principalmente nos servidores públicos, né, no serviço público, de empregados do serviço público, ou famílias que se sustentam a partir disso, tem a dificuldade em função do governo local não colocar reajustes, né, para esses trabalhadores, né, impactando a sua renda, a sua capacidade de compra ou de consumo, e, por outro lado, também aumentando o endividamento dos servidores públicos junto ao BRB, ou seja, tem impacto em várias frentes e uma delas certamente é o BRB, que atua principalmente com pessoa física. Presidente, de que forma o movimento sindical tem atuado contra esses ataques à classe trabalhadora? É um processo de buscar passar a informação para as pessoas, né, e orientar a base dos trabalhadores para que eles participem das manifestações, que participem dos processos de paralisação, para que a gente possa demonstrar efetivamente que não há nada de bom em determinadas políticas que atacam principalmente os trabalhadores. E a gente sabe que quanto melhor o trabalhador está remunerado, mais ele produz, ou seja, isso volta bem para as empresas. E se há um sucateamento, vamos supor, dessa economia em função de determinadas escolhas de favorecer o empresariado, nós temos que receber o apoio da população em geral
mas para isso também a gente precisa comunicar com esse grupamento da sociedade. Não é uma situação muito fácil, nem muito simples, tendo em vista que o dia inteiro os meios de comunicação colocam o movimento sindical como um movimento de pessoas que são vagabundas ou que não têm o que fazer. Na verdade, o que a gente está fazendo é buscar garantir todas as conquistas, mantendo a manutenção das nossas conquistas e dos direitos que a gente adquiriu com muita dificuldade. Presidente, estamos quase chegando aqui ao final do programa TV Bancários e eu gostaria que nas suas considerações finais o senhor falasse também sobre quais os desafios a classe trabalhadora ainda vai enfrentar aí com o governo Temer. Olha, nós temos uma agenda no Congresso Nacional muito difícil. Estava lendo aqui entre uma pergunta e outra, um vídeo e outro aí, um chamado para a gente fazer uma ocupação do Congresso Nacional, buscar discutir com as lideranças, com os deputados, para que não vote o Estatuto das Estatais, que é algo que possa facilitar e abrir a porteira para a privatização das empresas públicas, que tanto são necessárias para o desenvolvimento do nosso país. Então, nós temos essa agenda política aí para a próxima semana, e no dia 10 haverá uma manifestação no país inteiro, né, de pessoas que estão insatisfeitas com a forma e com as atitudes de um governo interino. Gente, algum informe aí para esse restante de semana? Nesse momento está acontecendo um evento aí no sindicato, é uma assembleia? Exato, eu estou encerrando aqui também nessas pressas, né, para poder tocar a Assembleia Lei que escolheremos os delegados que vão representar o sindicato e os bancários de Brasília no Congresso Nacional em São Paulo no dia 17, 18 e 19. Então nós teremos aí uma delegação de perto de 100 pessoas indo para os congressos do Banco do Brasil e Caixa, e a gente está aqui aprovando a pauta de reivindicação específica desses dois bancos nessa Assembleia que deve começar daqui a pouco. Para o final de semana a gente tem aí a estreia do Cubania, né? A gente tem ingressos à venda ainda para sábado e domingo, sexta-feira já está esgotado, e na segunda-feira a gente tem o Cineclube aqui aberto a toda a população e gratuito no Teatro dos Bancários, do filme Diário de Motocicleta, com um debate com representantes da Embaixada de Cuba sobre a importância do Che para aquele país. E na terça que vem, de novo, nós temos aí a presença da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional aqui no nosso teatro, né, e também entrada franca. Maravilha, presidente. Vale a pena conferir a Orquestra Sinfônica lá no Teatro dos Bancários. A edição de hoje do programa TV Bancários vai ficando por aqui. Lembrando que na próxima semana teremos uma nova edição com mais um tema de interesse de toda a categoria bancária. A gente se encontra. Até lá!